Olá, sejam muito bem-vindos. Quem fala aqui é o professor Lineu Miranda e a gente tem uma missão hoje muito especial. A gente vai falar sobre a Batalha dos Guararapes. Vocês já ouviram falar dessa batalha? Vocês já ouviram falar de nomes estranhos que temos nas nossas ruas? Estranhos não porque são nomes diferentes, mas porque são nomes que a gente não sabe por que está ali. Mas hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre essa batalha, certo? Vamos dar uma olhada aqui na nossa planilha, por favor. Bom, primeiro a gente vai entender o processo. O processo do fim do domínio holandês no Brasil, no século XVII, que foi resultado de alguns fatores, como a União Ibérica, que levou o domínio holandês. No domínio holandês tivemos a gestão de Maurício de Nassau e no fim da gestão de Maurício de Nassau, houve uma insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana foi o movimento dos pernambucanos para expulsar os holandeses daqui. Maurício de Nassau é um dos nomes que a gente vai pegar hoje, um nome emblemático, e a gente vai entender por quê. Maurício de Nassau, ele foi um dos gestores, o responsável por transformar Recife na Veneza brasileira. Pois bem, os holandeses estiveram aqui no Nordeste do Brasil entre 1630 e 1654. E a saída do príncipe Maurício de Nassau significou o crescimento da insatisfação entre os pernambucanos, o que resultou numa guerra pela expulsão dos holandeses. Maurício de Nassau foi um eficiente administrador e deixou marcas que ainda hoje a gente tem muito orgulho de exibir. Bom, mas por que levaram ele embora? A Companhia das Índias Ocidentais, a empresa holandesa, que era a gestora do projeto Brasil Holandês, começou a entrar em falência a partir de 1640. Abriu muito leque de investimentos e não conseguia dar conta. Então, em 1643, uma das maneiras de economizar foi demitir o conde Maurício de Nassau, que foi chamado de volta para a Holanda. A população ficou insatisfeita, porque a demissão do conde não significou somente a retirada de um gestor querido, mas também de aumento de impostos. Enquanto na gestão Maurício de Nassau procurava se aproximar, dialogar, interagir com o pessoal daqui, os pernambucanos, que a gente chama pernambucanos porque a definição de nacionalidade na época não havia ainda se constituído, eram todos portugueses, principalmente os luso-brasileiros, que foram os sucessores de Maurício de Nassau, que foram cobrar os impostos e dívidas deles, e não foram cobrar na calma, foram cobrar batendo o pé na porta e exigindo o pagamento. Isso gerou revolta e o sentimento que havia de identificação com um holandês se rompeu. Então, gerou-se um sentimento anti-holandês muito forte. Bom, vamos chamar aqui de resistência local. Por quê? Porque nós ainda não temos uma definição de nacionalidade. Ainda não é brasileiro. Ainda não é também português. Porque é uma mistura. E isso acontece aqui, na Batalha dos Guararapes. Vamos dar uma olhada na expressão que a gente utiliza, resistência local. Então, a partir de 1645, os locais iniciaram uma luta contra os holandeses, estabelecendo bases pelo interior de Pernambuco e promovendo o crescente corte de suprimento para os holandeses, que ficaram isolados no Recife. Se eles estavam aqui para levar o açúcar para a Europa, e esse açúcar não chegava, porque era cortado o suprimento no meio do caminho, se os próprios alimentos que eles precisavam para poder sobreviver na região em que eles dominavam também não chegavam, eles passavam a sentir dificuldade e eles tinham que dominar o interior. E essa estratégia de guerrilha, de combate dos povos locais contra os estrangeiros, invasores holandeses, os holandeses agora não eram vistos mais como parceiros. Os holandeses eram vistos como invasores, intrusos. Bom, e aí quem vai se juntar para fazer esse corte? As lideranças locais começaram a despontar e cada grupo começou a aparecer a sua própria liderança natural. E esses grupos diferentes, com seu interesse em comum, a expulsão de um opressor, que era um estrangeiro, assim como considerado, fez com que André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira e Felipe Camarão se juntassem, gerando uma mobilização dos donos de engenhos, negros e indígenas. Esses três grupos se uniram sob a liderança dessas três pessoas e outros mais,
Nós destacamos esses 3 porque foram os comandantes das respectivas forças que se mobilizaram para participar dessa batalha que a gente vai comentar agora. Bom, com a mobilização das forças locais, os holandeses começaram a sofrer com a intervenção justamente desse grupo cada vez mais forte. Então eles precisavam dar um basta, precisavam dar um chega disso. Tá? E passando a sofrer várias derrotas, os holandeses estavam perdendo o controle sobre as rotas de abastecimento de açúcar e estava tornando impossível manter o seu domínio aqui. Então, para isso eles tinham que tomar, tá, um local que era o ponto mais alto no caminho da rota para o sul, o Monte Guararapes, para ver se dava um alívio às tropas holandesas que estavam baseadas em Recife. Então foi feita uma mobilização e aqui a gente vê na imagem os Montes Guararapes. É uma foto, tá, dos Montes Guararapes. Não tinha esse monte de prédio, mas esses Montes Guararapes estão aí. Essa grama, esse barro, tá? Esse barro umas vezes vermelho pelo sangue dos heróis que ali tombaram na expulsão do estrangeiro holandês. Holandeses que também pereceram, holandeses que também deixaram sua contribuição, mas a partir do momento que houve a ruptura de relações, interesses e essa convivência não era mais saudável, foi necessário haver esse confronto. A contraofensiva holandesa, então, contava em tomar os Montes Guararapes, cortar esse apoio recebido pelos locais através do Cabo de Santo Agostinho. Eles recebiam ajuda lá no Cabo através de navios que vinham da Bahia. Portugal ajudava do jeito que podia. Então, o resto do Brasil que permanecia sob domínio português enviava para Bahia suprimentos e da Bahia vinham navios carregando munição, dinheiro, recursos para poder as tropas locais, né, resistirem e expulsarem os holandeses, já que os portugueses não podiam se envolver, não tinham como se mobilizar para estar aqui. Bom, mas como é que foi a batalha? Vamos dar uma olhada? Gente, em 1648, um comandante holandês, Von Schouw, ele pretendia ocupar os Montes Guararapes para cortar o acesso dos rebeldes ao valioso apoio que vinha da Bahia no porto do Cabo Santo Agostinho. Mas os locais, como a gente está chamando aqui, eles se anteciparam e ocuparam os Montes Guararapes antes dos holandeses, tendo tempo para se preparar para o combate usando a vantagem do terreno. Aqui a gente está vendo a imagem da igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, um dos locais onde houveram as batalhas. A primeira batalha, ela aconteceu em 19 de abril de 1648. Os patriotas aguardavam os holandeses para o combate sob o comando geral do Francisco Barreto de Menezes. Eu acho que vocês já escutaram alguma rua com esse nome, Barreto de Menezes. Não vou dar a dica não, vou esperar que vocês descubram. Quem passeou por Prazeres já deve ter passado pela rua Francisco Barreto de Menezes, ou simplesmente Barreto de Menezes. Vamos continuar. Bom, como é que estavam os brasileiros organizados? Eles estavam organizados em 3 mobilizações de grupos étnicos diferentes. Os portugueses, os chamados brancos, luso-brasileiros, os afrodescendentes, negros libertos e alguns escravos ainda, e os indígenas, representantes dos indígenas. Então, em termos de estratégia militar, costumamos chamar de flanco. Flanco é o lado, a direção. Então, a ideia era distribuir as forças em 3 flancos diferentes, esperando que o holandês entrasse dentro de uma armadilha. Então, aproveitando-se do terreno dos Montes Guararapes, atraíram os holandeses para um local mais baixo, onde eles puderam atacar pelos 3 lados. Então, nós tínhamos 4 forças envolvidas. O flanco direito sob o comando do índio Felipe Camarão, o flanco esquerdo, lado esquerdo, protegido pelo terço do negro Henrique Dias, e no centro, os brancos comandados por Fernandes Vieira, com reserva do terço de Vidal Negreiros. Então, tinha ainda uma força reserva. Eles não podiam mostrar a cara de todo mundo lá, ei, vamos pegar os holandeses agora, porque aí os holandeses não iam morder a isca. Então, para poder os holandeses morderem a isca, eles tinham que se dividir, se esconder e fazer a ação que a gente vai narrar a seguir. Bom, Antônio Dias Cardoso, ele pegou um destacamento de 200 a 300 homens e avançou por um caminho que hoje tem um nome bem sugestivo. Estrada da Batalha. Pois é,
ele foi com esses 300 homens nessa estrada para poder manter contato visual com os holandeses, disparar e fazer de conta que estava fugindo, para instigar os holandeses a perseguirem eles. Bom, e aí, para eles terem uma chance de fuga, eles fugiram passando justamente por um caminho que era uma área meio alagadiça, de difícil acesso. Mas eles sabiam já por onde tinham que correr. E como tinha um matagal cobrindo, para eles era fácil. Eles já sabiam, então eles passaram e atravessaram o matagal, atravessaram e atraíram os holandeses para uma área chamada de Boqueirão. E os holandeses, feito patinhos, foram atrás. Quando chegaram, encontraram o grosso das forças patriotas, assim que a gente pode chamar. E a isca que o Antônio Dias Cardoso ofereceu, serviu e os holandeses caíram na armadilha. Então houve um combate muito sangrento, tá? As forças holandesas eram muito superiores em número, mas a posição que os brasileiros colocaram os holandeses deu vantagem para que os brasileiros vencessem a batalha. O próprio comandante foi ferido. Tá? E aí, no desfecho da situação da batalha, tá? Em 1949, no mesmo local, aconteceu a segunda Batalha dos Guararapes. Tá? Dessa vez, motivados pela vitória do ano anterior, muitos mais brasileiros, assim pode chamar agora, se uniram às forças rebeldes e os holandeses, cada vez mais fragmentados, com a Companhia das Índias Ocidentais em declínio e falência, sem condições de resistir, tiveram uma nova derrota. Foram literalmente destruídas as forças e as chances dos holandeses permanecerem em Pernambuco. Então, eles ficaram presos em Recife até 1654, doentes e famintos, quando então aconteceu a rendição da Campina do Taborda. Campina do Taborda é mais ou menos na região que a gente chama hoje do bairro de Afogados, no Recife. Bom, esse material está disponível no site do Museu do Exército, online. Você pode encontrar na 7ª Região Militar pelo endereço que a gente está compartilhando aqui no link. Bom, vamos para o desafio? Imagina, você pensava que ia perguntar o nome das ruas de Jaboatão? Não. A pergunta é mais preciosa. O que foi que provocou a mobilização pela expulsão dos holandeses no Brasil no século XVII? Se estava tudo indo tão bem com Maurício Nassau, por que tinha que expulsar os holandeses? Por que todos nós aqui temos essa honra de dizer a pátria nasceu aqui? Qual o motivo dessa confusão, dessa resistência, da insurreição? Esse é o desafio para a próxima aula. Espero vocês na próxima. Até lá. Muito obrigado.